Tem que fazer tanto curso? May lasa naman. Walang lasa? May lasa. Dá uma... Eu ia falar que você mordeu o meio pra ver se... Tá nossa. Hindi mo lang ako pag meron yung chopstick na maliit. Nakalaki naman ito eh. Mulher desastrada. O meu tá um pouco... Laki ng mga chopstick. Mal passado? Oo. Yung maliliit ang pwedeng diretso. Hulaan nyo kung ano to. Ay, salamat. Alam mo, hindi ito pag ganyan. Hindi, happy birthday. Hindi, happy birthday. O, handa mo. Dami mong handa. Pinauna mo sa mga gusto. Nagpijama kami. Okay. Ang malaki. Amo, ari. Chicken? No. Ano? Carne. Não, isso aqui não é carne. Carne então é O, isso. ari nani. Isso aqui é porco. Bawang. Bawang? Bawang porko. porko. Isso aqui tem garlic. Patayin ng kanina. Ano na? Ela tá louca pra comer. Você viu, né? Tulungan mo. Yung mahal na yan. Mahal pa yan na yan. Mãe, isso aqui é porco. Aí, ó. Aqui tá desse tamanho. Se tivesse meia feia, eu já tinha feito as coisas. Agora não tá? Day o, sa Maliit. karne. Meron. Sarap nga. Bakit? Pwede naman yan pinamagahan. Pwede yan pinamagahan. Yun nga. O quê? Jama. Toro? Hindi yung plato mo, oh. Jama yung malaking plato mo. Aro, oh. Kawawa. Gambar tiro o mês inteiro. Bandaro. Cadê tudo? Dinala na nila sa sili. Essa produto mesmo definido também. E tá só. No? Quando mamar o essa assim. Hindi ata. Não fica panela, né? Bom, mas você faz uma fumaceira dentro da casa. Não, tem que fazer. Eu já tenho que fazer debaixo do pé. Esse é o lugarzinho, né? Se ligasse o óleo, não dá certo. Ah, mas aí só pro óleo. O óleo? Tama yan, tapusin Pra natin fazer yung o year. todo é ele, pô. Tapusin yung year. Aí tem que mostrar pra eu pra fazer o todo. Ito na mo, oh. Tem que comer bastante agora, não passar o ano sem fome, né? Passar o óleo de barriga cheia. Eu falo isso aí pra elas, elas não, tem que esperar tirar do banho. Tem
When I first time New Year, so Não é que porco é rápido e o frango é demorado. Se aumentar o fogo, queima um e o outro não vai. pode deixar no médio e no seu básico. Eu vou estar escutando mais ou menos pelo barulho. Pra nós isso aí tá tudo igual, né? Tudo tá ótimo. Deixa eu dar uma espiadinha. Não deixa morder, né? A gordura. Também tá bom. Esse aí tá muito cru, cara. Não, tá bom. A minha tá filmando? Ayan po yung handa niyo. Bom. Não tá muito salgado. Yun pa po, oh. Piniprepare pa lang. Amoy sa'yo. Hindi ka kita, kamay mo lang. Yan po yung naka-Hello Kitty, pero blue. Na, lagyan na lang ng asin. Tapos Ah. mag-sangyup na tayo. O, nasaan yung ano nito? Ano po? Pang sangyup, santo. Uy, tama. Na ate na, may ebidensya dito. Kaya ano na sila? Masarap na yan. Suka at saka asin lang to. Hindi, yung kamay ni ate. Uy, nagugas ako bagong ligo. Kaya nga, may aji yan. Adji to ng ano. Gold. Ito si Arlene talaga. Oh, mga baboy. Ah, ayan na. Ayan na. Yun na Baboy. yan. Prepara na. Kita yo. Baboy, aki. Rice cooking. Spice Nagri cooking. to shoot. Saw, Erika. Direto? May direto? Shoot, piminta. Ay, Miri, saan yung piminta mo? Piminta pala kailangan. 7 minutes na to. Kaya na to ate. Ito po, ano yung papel? Hindi.